Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso novo episódio do nosso podcast sobre hipertensão na gravidez. Como o nosso objetivo é da infertilidade à maternidade, a gente quer esclarecer sobre todas as dúvidas pertinentes ao processo de gravidez. E para isso convidei uma super obstetra, a doutora Raquel Vieira, para passar as informações sobre esse tema tão relevante na saúde da gestante. Obrigada, Raquel, por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem? O prazer é todo meu. O tema importantíssimo. Está aí na segunda causa de morte materna no mundo. Então, assim, a gente tem que falar, diagnosticar e fazer o tratamento aí certinho, né? E com tratamento adequado dá para a gente evitar essas complicações, certo? Com certeza. Ótimo. Então vamos começar definindo o que é essa hipertensão na gravidez, em que momento da gravidez a gente faz esse diagnóstico? Então, a hipertensão arterial gestacional que a gente diagnostica tem que ser medido 2 pressões arteriais de no mínimo 4 horas aí de intervalo entre elas, um valor acima de 14/9, 140 de sistólica e 90 de diastólica, a gente diagnostica pressão alta gestacional, que é a hipertensão gestacional. E em Né? que momento da gravidez isso é mais frequente? Acima da 20ª semana que a gente diagnostica a hipertensão gestacional. Previamente a isso, a gente fala de uma hipertensão crônica, né? Então pode acontecer a hipertensão, só que aí ela não é secundária ao processo de gravidez, então é algo já pré-existente. Isso, uma doença que a paciente já existia, que ela já tinha, às vezes não sabia. Aí no início da gestação a gente pega essa pressão aumentada em 2 momentos e fala para ela, ó, você tinha pressão alta antes da gestação. E afinal de contas, ninguém nunca faz tanto exame quanto grávida, né? Com certeza. Então são geralmente saudáveis, e aí que não fica fazendo check-up cardiológico para saber da pressão, e aí acaba descobrindo a gravidez, né? E a pressão alta é silenciosa, ela não dá sinais pra gente falar, tô com a pressão alta, né? É, verdade. E uma questão, uma dúvida, né, muito grande é sobre o que é essa hipertensão, o que é pré-eclâmpsia, eclâmpsia, para a gente definir esses temas aí. Sim, a gente classifica de forma aí na literatura em hipertensão gestacional, aquela que a gente desenvolve depois da 20ª semana e não vai ter repercussão nos órgãos da paciente. Tem a pré-eclâmpsia, quando a gente tem a pressão alta e associa a isso alguma lesão em órgãos, como rim, fígado, cérebro, as plaquetas aí que se reduzem, né? E a gente vai falando de pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia em si é quando a paciente tem uma convulsão ou entra em coma, gravíssimo, né? Então a gente pode, então a hipertensão da gravidez, gente, então são momentos diferentes, mas não necessariamente vai acontecer essa evolução. Sim, ela pode ter somente uma hipertensão gestacional isolada, sem desenvolver as outras complicações. E isso, lógico, se ela tiver um pré-natal aí rigoroso, fazer tudo que o médico dela orienta, outros exames de rastreio aí de pré-eclâmpsia para ser prevenido. Ótimo. E a hipertensão crônica, sem ser essa ligada na gestação, desenvolvida durante a gestação, ela tem risco para Ela é um fator de risco, sim, para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, junto com outros também riscos, né? Que a gente pode rastrear, mas ela, sim, é um fator forte de risco para pré-eclâmpsia, AVC, eclâmpsia. E se a paciente é hipertensa e engravida, o que se recomenda de cuidados adicionais? Primeiro, a gente precisa avaliar quem é essa gestante, qual o perfil dela, se ela tem um sobrepeso, se ela tem uma obesidade, precisa ser tratado, a alimentação e, junto a isso, fazer os exames de pré-natal dela. E o ultrassom do primeiro morfológico do primeiro trimestre. Nesse ultrassom, nós vamos rastrear uma pré-eclâmpsia. Se vem um valor aumentado, nós vamos prevenir usando o AS na dose de 150 miligramas, preferencialmente tomados à noite. A gente reduz aí em até 60% a chance dessa paciente desenvolver a pré-eclâmpsia. Olha, então, gente, quem tem hipertensão ou que faz esse diagnóstico na gravidez ou uma hipertensão crônica, se fizer esse tratamento adequado,
Olha que a doutora Raquel está falando sobre prevenir essa complicação, que seria os órgãos afetados secundário a essa elevação de pressão. E é importante também, não só as pacientes que têm algum risco aumentado de história, mas todas as pacientes, que às vezes uma paciente que não tem um risco basal, que não é qualquer outro risco, ela vai desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, todas as pacientes devem fazer um morfológico de primeiro trimestre em um lugar que vai fazer o cálculo do risco, que seja um morfológico completo. Então, além disso, então, se a paciente não tem nenhum, teoricamente, uma pessoa saudável e engravida, Sim. vai fazer ultrassom morfológico. Quais os dados que você tem nesse ultrassom, que a doutora Raquel, inclusive, faz? Exato. Para dar essa informação sobre risco de desenvolver a pré-eclâmpsia. A gente avalia na questão da pré-eclâmpsia o Doppler das artérias uterinas. Nós fazemos a média desse Doppler, jogamos na tabela da Fetal Medicina Foundation, com dados da mãe, com exame de bioquímica do PLGF, e é feito esse cálculo. Segundo a Fetal Medicina Foundation, o valor de corte seria 1/100, mas já foi estudado aqui no Brasil que não é a nossa realidade. Segundo esse dado, a gente pega 40% das pacientes somente. Se a gente muda esse cutoff para 1/200 e valores maiores do que isso, a gente já entra com a S, a taxa aí da gente fazer prevenção é de 97%. Muito bom, né? Se a gente puder 97% prevenir a pré-eclâmpsia nessas pacientes, né? É fantástico. Então, a doutora Raquel está falando do Doppler, então esse é um ultrassom. Doppler nada mais é do que a análise do fluxo sanguíneo na artéria do útero, que naturalmente irriga o útero, que vai irrigar a placenta, que vai irrigar o bebê. Então, imagina que tá avaliando o fluxo das artérias uterinas que estão irrigando esse útero gravídico. Olha o quanto é importante fazer esse exame com um profissional habilitado e ter essa prevenção. E fazer a prevenção no tempo certinho, que é a partir de 12 semanas. Se a gente faz esse início de OAS lá na frente, quando a pré-eclâmpsia já se desenvolveu, a gente perdeu o tempo. Ótimo para esse tratamento. E essa gestante que desenvolveu hipertensão na gravidez, no pós-parto, o que acontece? Nem sempre essa pressão alta vai embora. A paciente que tem a pressão crônica, arterial crônica, ela vai continuar com a pressão dela e ela tem que sim acompanhar com o cardiologista, o clínico, se ela não sabia já fazer o tratamento e se ela sabia continuar o tratamento dela. Se ela não era hipertensa crônica e desenvolve a pré-eclâmpsia durante a gestação e as possíveis complicações dessa doença, ela sim pode ficar hipertensa até a 12ª e às vezes continuar hipertensa. Então ela precisa do acompanhamento pós-parto. De perto. Ótimo. Então, não basta fazer o acompanhamento durante a gravidez, a gente também tem que estar ciente dos riscos pós-parto. E a gente minimiza muito nesse pós-parto. Mas o pós-parto, gente, são as 6 semanas após o nascimento do bebê, que ainda as alterações gravídicas estão ainda no corpo da mulher e que representam, sim, um risco para várias questões. Então, depois que o neném nascer, não preste atenção só no bebê, cuide de você, porque vale a pena. Com toda certeza, né? Para ter um príncipezinho, uma princesa no colo, precisa cuidar da mãe também para cuidar desses príncipes, né? E para quem está nos assistindo, qual seria assim, a sua recomendação para evitar essa intercorrência na gravidez? Bom, antes de você engravidar, o ideal, no mundo ideal, é que você procure o seu obstetra e faça seu planejamento, uma consulta pré-concepcional, para ter todos os riscos que você tem. Se você, igual eu falei, se você tem uma obesidade, um sobrepeso, fazer um exercício, um acompanhamento nutricional com a nutricionista, usar, às vezes, do personal para fazer atividade física, que é essencial durante a gestação. Você não pode fazer isso. Pode sim, pode e deve, né? E, lógico, um acompanhamento de pré-natal rigoroso. Seguir as orientações, tomar as medicações. Entrou com antihipertensivo, tomar no horário certinho, fazer os exames de sangue, até para o rastreio da pré-eclâmpsia. Porque a pré-eclâmpsia a gente faz a proteinúria de 24 horas, com valores superiores a 300, a gente já entra com o diagnóstico. Se a plaqueta cair, né, a complicação da HELP, então tem que ser bem de perto esse pré-natal e bem rigoroso. E aí a paciente, junto com o seu médico, fazer o tratamento adequado, que ela tem que aderir a esse tratamento.
Então não adianta só ir no médico, né? A gente tem que seguir as orientações. Exatamente! Igual não adianta fazer matrícula na academia, né? Tem que frequentar. Isso mesmo. Ótimo. Aqui você tem alguma mensagem, alguma recomendação? Acho que a gente esclareceu as principais dúvidas. Quer falar sobre mais alguma questão sobre essa hipertensão? Não, Sobre esse deixar tema? uma mensagem para o paciente também, que assim, diagnosticou hipertensão gestacional, isso não é uma sentença. Pode sim se cuidar e ter o seu bebê no colo, ter mãe e bebê saudáveis, né? Cuidar ali rigorosamente no pré-natalista, escolher um de qualidade, né? Então não é uma sentença, pode sim se ter o bebezinho. Então, gente, não é porque a gente tem um diagnóstico que a gente tem aí uma sentença, como a doutora Raquel falou. Então, é possível ter uma gestação saudável, sob controle dessa questão da pressão arterial e sim ter seu bebê no colo correndo no shopping. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui, por dividir o seu conhecimento com a gente. E claro, gente, se vocês tiverem dúvida, podem acessar as nossas redes sociais e qual que é seu Insta para as pessoas também entrarem em contato com você. Raquel Vieira, pode ir lá, pode tirar dúvidas, estamos aqui à disposição. Então, ótimo. Foi um prazer. Que bom. Bom, gente, eu acho que nós abordamos aí a pressão alta na gravidez de forma clara com a doutora Raquel. E se por acaso ficou alguma dúvida, mande pra gente. E se tiver algum outro tema que você também tem interesse, mande também, porque pode ser o tema do nosso próximo episódio. Até mais.